Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Hoje é dia 26 de abril de 2022. Este é o encontro do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP, lendo o texto de Mário Perniola, Animali quasi saggi, animali quasi pazzi. Em português quer dizer animais quase sábios, animais quase loucos, ou algo assim. Então, nós estamos na página 12 desse livro. Achávamos que ia ser muito rápido terminar, porque, afinal de contas, ele tem o quê? 30 páginas, 30 e poucas páginas, se não me engano. Mas, se bobear, vai um ano inteiro para ler essas páginas. Então, olha só, lendo o trecho aqui. A partir do momento em que a questão animalista é colocada separadamente da questão antropológica, a recaída nas fantasias da bela alma parece inevitável. A reconciliação com a natureza não pode ser feita a menos que se coloque o problema da cultura. O repensar da condição animal está estreitamente conectado com o questionamento sobre a condição humana. A recuperação da dimensão sensitiva e afetiva da existência implica o reexame da dimensão lógica e racional. Justamente por ter afirmado a inseparabilidade entre o discurso sobre os animais e o discurso sobre os homens, o estoicismo constitui um ponto de referência fundamental. Ele revela como a superioridade meramente ideal do homem sobre os animais corresponde à sua inferioridade real quando comparados. E aí vem a frase de Menandro, o fragmento de Menandro, que diz: entre os animais, os melhores têm a melhor sorte, já entre os homens, os piores têm a melhor fortuna. Meandro, o dramaturgo do período helenístico, mas aqui, diz o autor, sob influência da Estoa, sob influência da escola estoica. Então, tem um paralelo entre a vida do animal, a vida do homem, entre a questão que ele chama de animalista e a questão antropológica, mas esse paralelo ele é invertido em alguns momentos. A superioridade do homem em relação aos animais, ela existiria, mas é uma superioridade ideal, porque pressupõe a cultura, coisa de que os animais não necessitam. Não vou entrar aqui numa discussão para saber se as formigas têm ou não têm uma cultura. Não vamos discutir etologia aqui, nem nada disso, mas no sentido ideal, porque aquilo que nós vemos como uma superioridade nossa em relação aos animais é uma superioridade ideal, porque no fim das contas, ainda que nós dominemos todos os animais, e que parece que é o que nós fazemos, né? Nós somos capazes de dominar os animais, esse domínio é muito relativo. E no fim das contas, nós somos mortos não só pelos animais, mas também pelas plantas, ou por seres que não são nem animais nem plantas. O que eu acho que ele quer dizer? Essa superioridade nossa é seletiva. Somos nós que escolhemos dizer que somos superiores a eles, porque afastamos, de algum modo, o que podemos chamar de natureza, né? Colocamos ela longe da gente. Porque se não fizermos isso, somos destruídos por ela. Então, aquilo que é o melhor animal, necessariamente, é o que tem a melhor sorte. O melhor animal, porque o que marca a qualidade do animal é sua animalidade. Essa animalidade significa melhor sorte como animal. O que marca a humanidade no homem é essa humanidade, que não necessariamente representa uma sorte melhor para os homens. Homens piores, homens não considerados humanos, homens inumanos, homens desumanos, e o inumano não é humano, mas homens desumanos podem ter melhor fortuna do que os humanos, quase sempre. Vide o que acontece no Brasil hoje com o atual inquilino do Palácio Alvorada. Então, acho que um pouco é isso. Há um paralelo, mas esse paralelo ele não é simétrico, né? Só queria fazer um parênteses aí para aquilo que o Aristóteles trabalha enquanto ideia de natureza, que se a gente for partir daquele pressuposto de que as coisas elas são melhores na medida que cumprem melhor com a finalidade de sua natureza, então, nesse caso, a ideia de natureza humana em Aristóteles, a faculdade da gente poder pensar, raciocinar, refletir, enfim, filosofar como um todo. Então, nós seríamos melhores na medida em que cumpriríamos melhor com essa finalidade,
que faz parte da nossa natureza. Então, existe também essa outra interpretação, aí só para fazer um outro parênteses, porque não está dito em lugar nenhum que a nossa faculdade de refletir, de pensar e tal, não compõe a nossa natureza. O Aristóteles diz isso. Então, eu acho que precisa entender de que natureza nós estaríamos falando aí também, né? Não, muito bom esse seu comentário, porque quando ele usa o fragmento de Menandro, que é um autor de comédia, ele olha para a humanidade e vê aquilo que o common sense vai dizer que é uma boa fortuna, que é o sucesso, que é o êxito, né? Ou seja, poderíamos pensar aristotelicamente e dizer assim, ou então, lembrando aquela frase do Pascal, né, que diz que o homem é um caniço pensante, não é necessário que as forças do universo se unam para acabar com ele. Basta uma simples gota e ele morre. Mas ele sabe que morre, enquanto que o universo todo ignora a si mesmo. Ok, então eu posso pensar que a nossa condição de seres conscientes, ela nos coloca numa posição privilegiada em relação àqueles outros que não o são, e isso faz com que mesmo uma vida com uma fortuna ruim, então poderíamos dizer que talvez a sorte de Sócrates foi uma sorte ruim, uma má fortuna, ela pode se tornar uma boa fortuna, se formos compreendidos dessa maneira. Mas essa definição, ela pressupõe também uma idealidade, que no caso aqui da afirmação do Menandro, acho que ela não está presente. O animal, o melhor entre os animais, sei lá, o leão é aquele que come e bebe quando quer e tem uma vida plena, ele faz o que ele quer, ok. Então, aqui, o melhor animal, né? Os melhores, quer dizer, os animais mais animais, ou seja, o selvagem mais selvagem, o animal mais poderoso, mais forte e tudo mais. Já entre os homens, ou seja, esses homens, não os mais fortes, não é isso, não os mais fortes, e tampouco os mais selvagens, mas ao contrário, os homens mais homens. Esses homens mais elevados, esses homens que são capazes de pensar e de contemplar, eles levam a pior, a figura de Sócrates. Então, a questão é qual é o critério do melhor. Que os piores têm a melhor fortuna implica dizer que os melhores têm a pior fortuna. O melhor aqui é aquilo que o marca como essencialmente humano, a capacidade de pensar, de refletir. Então, se eu vivo uma vida racional, se eu vivo uma vida dedicada ao pensamento, ainda que aparentemente eu tenha uma vida infeliz, na verdade eu não a tenho. É mais ou menos o caso de Jó. Jó perde todo mundo, Jó fica doente, mas ainda assim ele persevera e no fim ele é recompensado. Sim, mas ele perdeu. Ele perdeu a mulher e os filhos. Eles não ressuscitam. O tempo não volta. Ele consegue ter outros filhos com outra mulher, mas aqueles ele perdeu. Então, por que eu estou lembrando de Jó? Porque é uma concretude dessa vida difícil de sofrimento que precisa ser retrabalhada para que você considere, então, o que é para todo mundo ruim, não necessariamente ruim para o homem de pensamento, né? O que eu quero dizer com isso é que é necessário, tanto na nossa compreensão dos animais como seres inferiores a nós, quanto nessa concepção de que a vida contemplativa, a vida da razão é superior, há a presença da cultura, a presença dessa idealidade que diz o que as coisas são. É necessário uma elaboração, é necessário uma interpretação. Enquanto que o animal não tem interpretação, o animal vive. E o que é o melhor animal? Aquele que vive mais e bem no sentido que comer e beber é uma vida de puro sentido, uma vida mergulhada na satisfação dos sentidos. No nosso caso, se nós fôssemos tentar uma vida como essa, nós não seríamos mais humanos, mas também não seríamos animais, porque nós não somos animais, uma vez que deixamos a infância. Então, essa é a situação trágica do homem. Sofremos,
Precisamos idealizar essa vida racional, ela é superior àquela dedicada aos sentidos, também porque se dedicássemos a vida apenas aos sentidos, seríamos menos que homens e menos que animais ainda. Não sei, eu não tenho uma lição para dar sobre isso, estou pensando sobre isso. Pelo que eu entendi, assim, né, que como eu sou mais burrinho aqui, quando eu entendo é porque todo mundo entendeu. Mas, pelo que eu entendi, ele está opondo, então, assim, a concepção do estoicismo à do platonismo. É porque o platonismo coloca, né, o homem fora, tipo, como fosse algo superior ao animal, e aqui ele está dizendo que o homem é um tipo de animal diferente, e um animal, talvez, que quando dá sorte, ele vive igual aos outros animais, da forma mais natural possível. O ser humano é um tipo de animal o que às vezes dá sorte de estar em harmonia com a sua natureza, com a razão. E aí ele é tão sábio quanto os animais que são quase sábios, digamos assim. A razão ao qual nós chegamos depois de abandonarmos a infância, mas não necessariamente depois de abandonarmos a infância, ou seja, para que nós sejamos seres humanos de direito, devemos ser racionais. Ser racional é guiar a sua vida por esse elemento que nos faz de todo direito humanos. Mas isso não é alguma coisa que acontece sempre. A maioria das vezes nós nos tornamos tolos, porque nós não somos guiados pela razão. O papel da razão no homem todo ele preenchido pelo instinto no animal. Só que nós temos esse gap, nós temos esse hiato, que precisamos preencher, por assim dizer, resolver, por meio da razão. Eu não posso abandonar a razão e querer ser por instinto, porque isso não é da natureza do homem. Se ele for por instinto, ele morre. Se ele quiser ser por instinto, ele desaparece. Isso vai contra a ideia de autopreservação que aparece lá no começo do texto. Isso vai contra a ideia de autopreservação, a ideia de interessado na manutenção do seu ser. Então, a vida do homem é a vida pela razão, que o afasta dos tolos e pode torná-lo sábio. Tão sábio quanto um homem pode ser. Agora, o animal não é sábio e nem a criança é sábia. Por quê? Porque eles não são guiados pela razão. Mas aí que tá, mas eles não têm a opção de escolher a sabedoria. O animal não pode se tornar sábio, porque a ele falta a estrutura do ser que lhe daria acesso ao conhecimento. Ele não tem como escolher isso, ele não é capaz de escolher. Do mesmo modo, a criança não é capaz de escolher. Mas ela é quase sábia, e o animal é quase sábio, por quê? Porque é guiado pelo instinto, o que é muito poderoso e suficiente também, na maioria das vezes, para preservar da destruição. O homem, ou seja, o adulto, aquele que chega à idade da razão, ele pode adquirir a razão ou pode não adquirir a razão. Se ele não adquire a razão, ele é um tolo. Então, ele é menos do que o animal e menos do que a criança, porque a ele falta a guia completa do instinto, porque esse instinto já foi estragado. A criança não bebe cerveja, o homem bebe cerveja. Agora, o homem bebe cerveja como? De modo medido ou de modo desmedido? Falta a ele a sabedoria, a capacidade de medir as suas ações, tendo em vista as suas consequências, ser regido por princípios e valorações ou não. Então, nascemos quase sábios, tal como os animais nascem e permanecem. Podemos nos tornar sábios se na razão adquirimos o conhecimento. O conhecimento do quê? Da ponderação, da reflexão, da sensatez. Mas podemos, engraçado, mas podemos cair, nos tornar menos que quase sábios. Mas é a constituição de um ser que se aproxima da sabedoria ou se afunda na idiotice. Esse caminho ele é construído inconscientemente, então é difícil falar de escolha, né? Mas pensando na prerrogativa humana de, né, no livre-arbítrio de escolher o próprio caminho, grande parte dessas escolhas são feitas, na verdade, por uma falta de formação, por uma falta de instrução, de
o que é um ser humano, para que serve a vida, é possível ter consciência, enfim, na verdade a vida acaba sendo uma grande inconsciência, né? E os caminhos escolhidos acabam sendo também nessa condição. Mas há uma certa rigidez no estoicismo, um certo caráter terminado, que talvez não seja tão, digamos, caridoso assim como o homem que se torna tolo, sabe? Apostando em contingências, etc. E tal. Mas isso eu não sei dizer, teremos que ler com mais atenção. Eu encontrei aqui, e na verdade não sei se seria interessante ou não, o fragmento do Menandro. Está em inglês, a edição Lebe, eu encontrei aqui. Curiosamente, essa citação que o Perniola faz não aparece, ou pelo menos não aparece dessa forma. Parece aqui, se a gente considerar, então, a referência ao Menandro, e não apenas ao estoicismo, mas a um Menandro influenciado, eu acho que a gente vai ver esse homem que decai, né? Esse homem derrotado, não necessariamente por um mecanismo inconsciente e tal, mas algo que está presente na própria cultura, no próprio ethos. Me parece aqui uma visão bem mais, digamos, uma natureza humana degenerada na origem. Não sei se o termo mais apropriado seria esse. Então aqui é o fragmento 534 do Menandro. Nenhum asno como o homem. Os seres vivos são muito abençoados e possuem muito mais senso do que o homem. Aqui, por senso, ele está traduzindo num, né, de noesis, nus. Por exemplo, pegue esse idiota aqui. O seu quinhão é a falta de sorte, como é geralmente aceito. Para ele, nenhum mal vem através dele mesmo, mas ele tem apenas aqueles que a natureza impôs sobre ele, impôs a ele. Enquanto nós, a parte os males necessários, nós por nós mesmos adquirimos outros, né? Acrescentamos outros a esses males necessários. Deixa alguém espirrar, né? Ficamos perturbados. Alguém nos revela, nos desmascara, vamos dizer, e ficamos envergonhados, né? Se alguém tem uma visão, nós ficamos grandemente, nós ficamos muito amedrontados. Uma coruja, como é que é o fio da coruja, como é que chama, Marcos, você sabe? Corujinha. Então, a coruja dá uma corujada. Corujada. E nós ficamos, né, e somos invadidos pelo medo. Disputas, né, contendas, reputações, rivalidades ambiciosas, ou que me parece aqui que almejam, né, algo, e as leis. Esses males todos foram adicionados, acrescidos àqueles que a natureza nos deu. Esse é o fragmento. Bem, não parece sê-lo, né? Não parece, mas aqui, ó, 534K. Tomando aqui uma licença poética, eu até consigo ver o que o Perniola quer apontar nesse fragmento, embora as aspas ali não sejam adequadas. Ou pelo menos não no que a gente encontrou, no que eu encontrei aqui. Não, porque absolutamente não tem nada a ver. Ele está comparando a condição animal com a condição humana, né? No texto. Nós adicionamos sofrimentos além daqueles que são impostos pela natureza a partir das nossas escolhas e da forma como a gente socializa, das leis e tudo mais, né? Exatamente. Mas não parece ser exatamente uma boa paráfrase, mesmo que fosse uma paráfrase, né? Sim, eu concordo. E é engraçado, porque é uma paráfrase que o autor coloca entre aspas, dizendo que é o fragmento tal. É uma leitura, né? Então, veja esse idiota. A sua parte, né? Seu lote, né? Aí ele diz, para ele, os males não vêm por ele mesmo, mas só aqueles que a natureza... Mas ele tem apenas aqueles que a natureza impõe sobre ele. É como se ele tivesse aqui... Quando eu li essa frase, eu lembrei daquela síndrome de Dunning-Kruger, que, assim, para ele, nenhum mal vem por conta dele, mas
É como se a natureza fosse contra ele, mas ele nunca trouxesse mal a si mesmo. E aí, enquanto nós, ao lado, né, além daqueles males necessários, ou seja, que vêm pela natureza, que é o necessário ao lado do contingente, né, em contraste com o contingente, nós mesmos trazemos sobre nós outros em adição. Parece que ele está comparando aquele idiota a eles aqui, um plural majestático também, que é o próprio Menandro, talvez, ou o personagem do Menandro, não sei, dizendo, não, nós sabemos que trazemos um mal a nós, ele ali acha que ele não faz mal a ele mesmo. E aí ele faz uma descrição de como eles ficam, eles que sabem, eles somam o problema. Por exemplo, alguém espirra e nós ficamos perturbados. Ou seja, mesmo quando um cachorro espirra de um lado no cachorro, o cachorro não vai ficar perturbado. Nós, alguém espirra, ficamos perturbados. Já tinha Covid naquela época lá. Alguém nos coloca, né, numa situação, nos revela, né, nos desmascara, né, como você falou, Bruno, e nós ficamos envergonhados. Alguém tem uma visão e nós morremos de medo, né? Uma coruja pia e nós ficamos com medo também. Desculpa, reveal não é de revelar, é escrito diferente. Reveal, assim, é insultar. Insultar, né? Tornar vil, né? Injuriar é o uso mais correto, inclusive. Eu acho que esse é mais ou menos, agora acho que eu peguei a oposição. Aquele idiota, esse idiota, acha que os únicos males que existem são os naturais. Então, nós acrescentamos aos naturais inúmeros outros males, pela ambição, pela reputação, pelas rivalidades, pelos costumes, pelas disputas que acrescentamos a eles, né? Bem, tudo bem, mas para daqui chegar entre os animais os melhores têm a melhor sorte, entre os homens os piores têm a melhor fortuna, sei lá. Eu entendo nesse sentido, quer dizer, o idiota é aquele que pensa ou que considera que por ser humano e que, portanto, né, vive segundo normas que estão para além da natureza, que não são naturais, que cria para si uma natureza distinta, uma cultura, e a partir disso olha para a natureza vendo-se como superior e, portanto, acusa a natureza de ser a fonte dos males, né? Esse, de fato, é o idiota que não percebe que o humano, ao acrescentar esses elementos todos que fazem parte da cultura, na verdade, se coloca abaixo do animal. Faz sentido. Não. Abaixo daquele que vive única e exclusivamente de acordo com a natureza. Faz sentido. Mas que é uma... É estranho você colocar entre aspas esse dístico aqui, parece um tal, é assim, tal, é assado. Quando é uma grande paráfrase, é diferente, é diferente. Mas vamos seguir, vai, senão a gente não anda. Por fim, o estoicismo, radicando a noção mesmo de logos na experiência sensível, supera a oposição platônica entre intelectos e sentidos. Isso é importante. O logos está no mundo. O logos é o mundo. A razão é o universo. É um grande panteísmo estoico, né? É o próprio cosmos. O logos é o cosmos, né? A teoria do conhecimento dos estoicos possui um caráter essencialmente sensorial. Para Zenão, pensar é sentir. Isso aí vai gerar um monte de problemas, né? Porque não é tão simples assim, mas bem. A aesthesis, a sensação, é sempre verdadeira porque reproduz algo de real. Isso é verdade. Se eu sinto medo, mas o seu medo é falso. Não, o medo não é falso, o medo é real. Aquilo que provocou o medo pode ser concebido como algo que não provoque mais medo, mas o medo sentido, eu senti ciúmes porque achei que a minha mulher estava me traindo. Esse ciúmes, ele não existe. Não, claro que ele existe, claro que ele é real, claro que ele é concreto. Só que ele nasceu de um erro, de um engano, de uma sensação. A sensação não é enganosa, mas o que causa a sensação não foi. Segue daí que o estoicismo atribui ao sentir uma relevância incomparavelmente maior e mais autônoma do que aquela que a tradição platônica aristotélica lhe confere. Sendo um tipo de pensamento essencialmente monista e materialista, não é possível recair em um dualismo que opõe a dimensão espiritual à animal. Aqui tem muitos problemas, eu acho. Assim, claro, ok, é isso mesmo. Mas o estoicismo ele vai ter que enfrentar de diversas maneiras. Eu não conheço, como eu falei, o estoicismo suficientemente, mas quando você diz que o pensar é sentir, você vai precisar resolver
esse hiato, a existência da sensação e a existência do pensamento. Quando eu sinto, essa sensação é um pensamento, mas você entra aí no problema do critério de verdade que você vai utilizar para julgar essas sensações, que vão, depois de serem sentidas, vão ser guardadas na memória. O que eu quero dizer? Existe um pensamento que não é sensação. Então, quando eu faço uma conta matemática, uma conta de cabeça, somo 2 e 2, ou resolvo um problema na minha mente, um problema de matemática, eu estou representando o quê? É uma sensação? O que parece é que há a decisão de enxergar o mundo de um modo monista e materialista, e daí decorre todo o resto. Decorre toda a argumentação necessária para justificar esse ponto de vista. Porque aí, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho a coisa e tenho a representação da coisa. No caso aqui do estoico, eu vou ter a representação, mas eu vou ter dois pensamentos, então, quando eu lembro de uma queimadura e quando eu tenho a queimadura, eu tive o pensamento, eu tive a sensação de queimadura, que era um pensamento, e aí ela se torna memória. Então, se como ele diz aqui, se pensar é sentir, se pensar... Não, ele na verdade já está na forma que eu queria utilizar. Se sentir algo é pensar, e se pensar é sentir, quando eu penso no gosto de uma fruta, eu estou sentindo o gosto da fruta ou estou rememorando? Isso vai ter vai abrir muitos flancos para o pensamento estoico. Então, acho que temos que compreender o que ele define como sentir. Você falou tudo, Marina, exatamente isso. Então, nós não estamos lendo um texto dos estoicos, né? Estamos lendo um texto de um leitor dos estoicos que faz aquilo que a gente conversou lá atrás, no começo do ano, que é a ideia da desleitura. Ele está fazendo uma desleitura, ele está utilizando esse material para dizer outra coisa. A intenção dele não é fazer exegese do pensamento estoico aqui, mas é dizer uma outra coisa. Ele está fazendo uma discussão sobre o mundo animal e o mundo humano. Então ele está fazendo o que o Bloom vai chamar de desleitura, que é o que nós todos fazemos, se a gente imaginar que não existe uma interpretação última. Bem, isso é uma coisa. Certamente tem um gap conceitual aqui, mas talvez o gap não seja tanto nosso em relação a ele, mas a intenção dele em relação aos estoicos. Claro que a gente precisa ler mais os estoicos para saber com mais propriedade sobre o que exatamente... Por exemplo, qual é a teoria da representação dos estoicos? Como é que é isso? Eu vou dizer, não sei. Eu tenho que ler, não lembro, não sei. Mas o que ele está querendo fazer é outra coisa. Ele está dizendo assim, pensar é sentir, sentir é pensar, mas no fim ele está dizendo o que há é um monismo. Não há uma separação entre mundo e pensamento. Não há uma separação entre mundo das ideias e mundo empírico. O mundo empírico é o que nós temos. É o monismo monista e materialista, e imanentista. O mundo é isso que temos diante de nós. Aí o Cassiano coloca, a neurociência segue o paradigma do monismo, a consciência ser um produto da rede neural. Só que aí você vai ter o mesmo problema. Quando eu li isso, eu pensei no problema dos qualia. Não sei se você já ouviu falar, Cassiano, certamente já ouviu falar. Que é o quê? Essa característica que o conteúdo do pensamento tem, que diz que a consciência é um produto da rede neural, mas, no entanto, não é possível você ter uma relação de causa e efeito demonstrada entre rede neural e pensamento, porque nós somos incapazes de alcançar justamente os qualia, que são o quê? As qualidades intrínsecas do pensamento de cada um. Quando eu pego e levanto esse livro aqui, mostro para vocês e peço, que cor é essa? Vermelho. Vocês vão dizer vermelho. Só que eu sou incapaz de perceber o que quer dizer vermelho dentro da tua cabeça, Cassiano. E o que quer dizer vermelho na minha cabeça. É um problema antiquíssimo, mas que assume na discussão sobre a filosofia da mente esse nome, o problema dos qualia. Alguns, como o Daniel Dennett mesmo, vão dizer que os qualia nem existem. e tal. Mas é um problema, porque, bem, eu penso no vermelho. Ah, tá. Eu estou lá no scanner, ok? Eu tenho um scanner lá, um aparelho tal, aí mostra uma foto
de alguém, por exemplo, mostra uma cor vermelha e aí ativa, de fato, uma rede neural. Só que eu não sou capaz de... E eu tenho a imagem desse vermelho, mas não há aparelho capaz de me dizer, de traduzir, de ultrapassar essa barreira quase que ontológica entre a rede neural piscando e a representação interna do vermelho. Eu não tenho como transformar essa representação interna em representação externa. E aí muitos vão dizer várias coisas. Alguns vão dizer, do lado do Dennett, por exemplo, que a própria noção de qualia é um falso problema. Bem, é uma brigalhada danada. Tem aquele outro autor, ele vem sempre no Brasil, Chalmers. É o Chalmers, David Chalmers. Ele sempre vai em Minas. Ele é casado com uma brasileira. E que é um cara, assim, muito interessante. Ele tem lá a teoria do pan... Não sei se é esse o nome. O panpsiquismo. O panpsiquismo parece coisa de mesas rodantes, mesas girantes, mas é a ideia de que haveria um certo grau de percepção em todas as coisas. A filosofia da mente é uma área muito quente da discussão. E é bem legal fazer conexões entre a filosofia da mente contemporânea e o pensamento antigo, porque esses caras lá na antiguidade, eles tinham sacadas acerca disso, tinham compreensões sobre a mente humana. Mas bem, vamos lá. O título deste capítulo é O Superanimal. Vamos lá. Pode-se compreender assim uma das razões profundas do atual interesse pelas comparações com a condição animal. A partir do momento, diz Perniola, em que a essência da humanidade é vinculada ao pensar e ao agir, a relação entre a espécie humana e os animais se configura como um abismo intransponível. Na era das ideologias e das burocracias triunfantes, a animalidade se configura como bestialidade e como betisa, como desumanidade e estupidez. Hoje, porém, no ocaso dos poderes ideológicos e burocráticos, e no alvorecer de um poder sensológico, isto é, conectado com a faculdade de experimentar estados de prazer e de dor, e o que é o nosso polegar levando a timeline ou a... O feed. Exato. Você vai, pai, gostando disso, gostando daquilo, se não pequenas injeções de endorfina que nós recebemos, não é? Então, voltando, caem por terra aqueles bastiões que mantinham separadas a espécie humana das outras formas de vida. Se o eixo da sociedade se desloca da esfera cognitiva e da esfera prática para a esfera sensitiva, os animais já não nos parecem essencialmente diferentes de nós. Isso é interessante, é uma sacada que ele apresenta para mostrar que se os animais são marcados pela sensação, talvez aquilo que os estoicos disseram sobre a sensação e pensamento volte a fazer mais sentido para a gente hoje. E a nossa distância também entre a relação aos animais diminui. Olha lá. Isso conduziu, a partir dos anos de 1960, ao reaparecimento de modos de vida contestatários. Foi lá atrás, ou seja, o que nós vemos hoje é um negócio que vem de um zeitgeist muito mais recuado do que o que a gente experimenta agora. Que se inspiram no cinismo antigo, ou seja, está falando do quê? Não do cinismo no sentido que nós usamos hoje, dizer que alguém é cínico, nós estamos dizendo que aquela pessoa não tem nenhum pudor, não tem pudor, não tem nenhum respeito, mas o cinismo antigo marcado na figura de Diógenes e outros, mas especialmente de Diógenes, que era um filósofo que também não tinha nenhum pudor, mas essa falta de pudor era o quê? Para revelar a inadequação das normas sociais, a falta de liberdade que ela causava aos seres humanos. Então, eles são baseados no cinismo antigo e compartilham seu desprezo pelas convenções e pela cultura. Mas o problema do sentir se apresenta hoje de um modo muito mais complexo. O centro da questão animalista não consiste, de fato, no imitar o comportamento animal, e muito menos em atribuir aos animais o conteúdo subjetivo das nossas experiências. Então, o centro não é imitar o comportamento animal e também não é atribuir aos animais o conteúdo subjetivo das nossas experiências. Ora, então, esse é um fenômeno absolutamente presente. Exato. Eu acho que... Vamos ver se isso aqui é algo em que o texto foi ultrapassado pela realidade.
Porque mesmo quando eles assim imitar o comportamento animal, ainda que seja considerado hoje algo, uma parafilia, seja considerado hoje uma coisa, digamos, fringe, fronteira aí do comportamento, vocês sabem que existem pessoas que se vestem como animais e se comportam como animais. Eles saem à rua puxados pela coleira, ou então se vestem, como é que é? Furry, que é tipo uma subcultura, né? Subcultura não no sentido de ser inferior, mas de ser uma cultura dentro de uma cultura maior, né? De utilização de fantasias e coisas desse tipo. E claro, a ideia de que nós atribuímos aos animais o conteúdo subjetivo das nossas experiências. Basta em qualquer pet shop aí, basta em qualquer lojas, Cobase, qual é o nome da outra? Tem outra também. Você vai lá, você vai ver aquelas roupinhas para cachorro, tudo aquilo lá, sapatinho, cachorro passeando com sapatinho. Mas você acha que o cachorro é um ser humano, né? Mãe de pet é um termo muito comum no Tinder hoje. Mãe de pet, que deveria ser um xingamento, né? Mas, desculpa, eu não sei, não quero ferir suscetibilidades. O cinismo e o sentimentalismo são inadequados para explicar um fenômeno muito mais profundo e inquietante, que consiste no quê? Na objetivação do sentir. No fato de que o sentir não é mais o lugar por excelência de uma experiência subjetiva, mas algo de anônimo, de impessoal, de externo, de outro, algo que não nos pertence mais intimamente. Mais uma vez, a questão animalista e a questão antropológica estão indissoluvelmente ligadas. Não podemos atribuir aos animais os nossos sentimentos pelo fato que nós mesmos já não temos sentimentos. Ou melhor, o nosso sentir é privado de autoidentidade. Segue daí que as abordagens subjetivas do sentir, religioso, psicológico e moral, não estão em condições de dar conta de um fenômeno que é irredutível a categorias como as de sentimento, consciência, responsabilidade e outras semelhantes. Os animais se tornam o nosso espelho porque constituem a manifestação por excelência daquele sentir sem sujeito que para Hegel parecia extremamente incompreensível e enigmático e que ele considerava típico da cultura egípcia. Essa objetivação do sentir apresenta, além disso, surpreendentes afinidades com a percepção do próprio corpo como algo estranho, que, partindo de algumas considerações de Freud nos estudos sobre a histeria, alguns psicanalistas consideram um aspecto típico das toxicomanias. Pensando numa relação entre objeto e sujeito, a objetificação do sentir é colocar o sentir no objeto, não no sujeito. Ele está fora de mim, ele se torna impessoal. Eu estou tentando aproximar isso de certa maneira de ver o que eu sinto como dotado de uma realidade exterior e mais ampla e superior, digamos, a ponto de ser capaz de determinar regras e servir como padrão para condutas e tudo mais, porque está fora de mim. Porque não é alguma coisa que eu experimento, mas é uma realidade objetiva, é alguma coisa fora de mim. É quando eu digo assim, se eu não gosto de tal coisa necessariamente é dotada de uma qualidade, de um atributo negativo em si mesma. Não tem a ver comigo, tem a ver com a realidade da coisa. Assim, por exemplo, eu olho para algo e não gosto de algo. Eu me sinto mal em relação àquele algo. Eu me sinto mal. Só que o que ele está dizendo aqui, a falta de autoidentidade no sentir, joga esse meu sentimento na coisa, objetifica o sentimento como se essa coisa fosse verde, porque eu vejo, e desagradável em si mesma, porque eu sinto. Eu acho que é essa a ideia. Eu crio uma valoração que não está em mim, que não pertence às minhas idiosincrasias, mas pertence ao mundo objetivo, o mundo fora da minha experiência interna. O cachorro rosna para algo que ele considera perigoso, mas essa sensação de perigo está no cachorro. É o cachorro que considera perigoso. Mas ele não está consciente que ele considera perigoso. Ele olha para aquela coisa e diz, perigo. Ele não faz o juízo. Por quê? Falta no cachorro justamente aquilo que é humano, que é a possibilidade de fazer uma ponderação. Então, o senso crítico vem depois disso, a capacidade mesmo de ponderar. Como ele diz no texto, eu coloco o sentimento do lado de fora, objetifico. Ele é uma realidade nele mesmo.
É como se eu criasse, lembrando no Nietzsche, quando ele disse que nós criamos as metáforas, os valores morais, e esquecemos que fomos nós que criamos os valores morais. É mais ou menos isso. Eu projeto fora de mim uma realidade do sentimento. Esse sentimento é bom ou ruim, é prazeroso ou desagradável. E ao invés de dizer que isso diz respeito a mim, eu digo que isso diz respeito ao mundo. Diz respeito ao que está fora, não ao que está dentro. O típico da cultura egípcia é um sentir sem sujeito, é o caráter hierático, em que as figuras, elas representam, elas são sempre impassíveis, elas parecem representar de uma maneira em que não há conexão entre o sentimento e a representação do sentimento. Para entender, talvez, o que eu estou querendo dizer, o contrário. Quando você olha a tragédia grega, você tem aquela coisa estereotipada da figura da tragédia e da figura da comédia, ok? No mundo egípcio, a representação e a coisa representada parecem não ter uma conexão direta. Você não precisa que, para representar o riso, você basta escrever, por exemplo, riso, ao invés de fazer uma figura que dando risada. O que se considera estranho, por exemplo, na cultura egípcia, é um longo período, milênios, em que ela parece não ter enfrentado nenhuma mudança. Parece que ela não se modificou. As estátuas egípcias são sempre hieráticas, olhando de lado, e sempre naquela figura esquemática, convencional, sabe? É a ideia do convencional. Aquilo está convencionado, se a mão está assim, isso representa, sei lá, alegria ou gozo, não sei. Se a figura está assim, representa que ela vai morrer, sem que, de fato, haja algum tipo de traço pessoal. É isso, eu acho que é isso. Na arte egípcia, falta, em muitos aspectos, o particular, mas falta o pessoal, o idiosincrático. Ele é, antes de tudo, simbólico. Eu acho que é por aí que ele está indo. Por exemplo, nós, quando escrevemos, a gente escreve alguma coisa e bota um emoji no final. Porque se você não colocar um emoji, aquilo que você escreveu pode ser mal interpretado. Você está colocando o teu aspecto pessoal naquilo que não o é. Eu acho que é um pouco por aqui o caminho do que ele está falando, do que ele está lembrando do Hegel. Por que ele está lembrando do Hegel aqui? Assim, as pessoas ficam muito putas da vida na internet porque aconteceu alguma coisa, elas vão lá e escrevem um monte de coisas lá no coisa, xingando porque aconteceu aquilo, só que elas não estão sentindo porcaria nenhuma. Na verdade, é isso. Eu tenho pensado exatamente sobre isso enquanto você dá os exemplos, Marcos. Exato. Acho que é mais ou menos por aí. Elas não sentem. Por quê? Porque está fora, não está nelas. É uma representação. Exato. Como elas não sentem por quê? Porque está fora, não dentro. Aconteceu algo que diz que objetivamente é triste, portanto, eu preciso manifestar tristeza. Mas como diz o texto aqui, não podemos atribuir aos animais os nossos sentimentos pelo fato de nós mesmos já não termos sentimentos. Ou seja, o nosso sentir é privado de autoidentidade. Só que assim, ainda, o que isso causaria se fôssemos sensatos e não tolos? Né? Isso causaria o quê? Nada. Deveríamos, então, nada escrever. Ou então, quando muito, demonstrar consternação pelo sofrimento de um terceiro, talvez, que tenha sofrido, de fato, o aspecto negativo do acontecido. Precisamos manifestar isso para que nós mesmos creiamos que sentimos algo. É como se eu precisasse provar que eu sou capaz de sentir algo. Isso é uma realidade muito, muito, muito moderna, né? Moderna, digamos assim, muito contemporânea, né? Essa coisa, principalmente, que a gente vê no Twitter, essa cultura do ficar indignado, e aí tem toda uma representação simbólica de como é estar indignado com a fala de uma pessoa que disse coisas horríveis, horrorosas. Essa pessoa agora é nojenta, escrota, e tem sempre essas palavras que tem a ver com estética, né? Uma representação estética. Mas isso é muito atual, mas assim, extremamente atual, né? Tipo, de 10 anos para cá. Então, ele é de 2012 e saiu numa revista, por isso que ele é curtinho. Publicado na revista Ciência e Filosofia, em 2012. Então, acho que a gente está indo pelo caminho certo. Acho que parece que é isso mesmo. Aqui ele fala, por exemplo, aqui, essa objetivação do sentir apresenta surpreendentes afinidades com a percepção do próprio corpo como algo estranho, que, partindo de algumas considerações de Freud, alguns psicanalistas consideram o aspecto típico das toxicomanias, ou seja, do vício em drogas, ok? Mas olha só, até o corpo
se descola, se objetifica. O corpo é outra coisa. E é engraçado pensar possibilidades acerca dessa maneira dele apresentar as coisas. Eu, como não tendo mais um corpo, mas, de algum modo, vendo o corpo de fora, eu acho que tem muito a ver, talvez, é uma aposta, não sei, com aquilo que eu gosto de chamar de angelismo da nossa época, em que as pessoas, elas parecem se esquecer que elas têm um corpo. Em que sentido? No sentido mais básico. Parecem se esquecer que nós somos animais. Nós somos animais e, querendo ou não, tal como os animais assemelhados a nós, os mamíferos ditos superiores, os macacos, mas por que não também as vacas, os porcos, os cães e os gatos? Nós temos muito deles em nós, como o texto afirma. Mas nós esquecemos desse elemento animal, corporal, e achamos muitas vezes que somos anjos, no sentido da imaterialidade. Como se eu pudesse me determinar da maneira que eu quisesse. Por quê? Porque eu sou uma ideia, eu sou um pensamento, eu sou um pouco de ectoplasma pairando diante da tela do computador, por meio da qual eu me expresso. Eu sou imagem, eu sou representação, eu sou simulacro. Mas é engraçado, eu sou simulacro de alguma coisa que o simulacro pressupõe um original. Só que não tem original. Só tem um simulacro. E eu faço o que eu quiser com o simulacro. Mas eu gosto de chamar de angelismo porque a ideia é que nós somos anjos. Como se eu posso me determinar de uma maneira tão perfeita como os anjos se determinam. Só que não, nós somos corpos também, e animais, corpos de animais, e corpos de mamíferos. E o mamífero, ele tem, olha para o seu gato, você não vê similitude entre você e seu gato, que está, e nós ignoramos isso, achando que somos puras almas. Somos puras almas e capazes de autoperfeição ilimitada. Isso tem muitos sintomas, falta de percepção do corpo, da crise da identidade do próprio corpo. E isso isso é muito comum, por exemplo, em essa molecada mais nova, e polêmicas que aparecem, né, todo dia. Então, por exemplo, a mulher amamentou no ônibus, e aí vem um negócio do tipo assim, mas que absurdo, aí tem os outros que falam, não, mas não sei o quê. E assim, é como se a criança não mamasse, como se a amamentação não fizesse parte da vida, né, ou então você vê, por exemplo, pessoas que falam, eu sou uma mulher um pouco diferente, eu não consigo me identificar com a coisa feminina, então eu acho que eu sou um homem trans. E aí a pessoa pula de um negócio e fala, não é, você é uma pessoa assim, tipo, como é que fala? Não existe uma forma natural de ser mulher ou homem, né? Então você pode ser mais feminino sendo homem ou mais masculina sendo mulher, e você não necessariamente significa que você nasceu do gênero errado, que você está no corpo errado, entendeu? Exato. É muito metafísico isso. Isso que você falou, é como se houvesse uma identidade última que está posta em alguma idealidade metafísica. A filosofia, a psicologia, ela já deixou de lado essa ideia de um eu substancial, ou seja, quando o Descartes faz cogito ergo sum, penso logo existo. Então haveria um pequeno Marcos aqui dentro, que seria o verdadeiro Marcos, né? o irredutivelmente Marcos. Essa ideia foi posta de lado. No entanto, quando a gente apela para, muitas vezes, né, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala disso, mas quando a gente apela para certas identidades desse tipo, é como se houvesse uma identidade última, metafísica, completamente imaterial, por assim dizer, que é a verdadeira pessoa. Por outro lado, se defende, aí na chave os estudos que começaram com Foucault e blá, se defende que o ser humano, ele pode ser aquilo que ele quiser. Porque, na realidade, nós somos, no fim das contas, nós performamos uma identidade que é criada
pelas convenções sociais, mas sobre as quais nós podemos também trabalhar e, no fim das contas, ser aquilo que quisermos. Se alguém diz algo do tipo, eu sou um tigre, bem, então eu falei um tigre só para evitar polêmica. Eu sou um tigre, então pronto, você é um tigre porque você está dizendo que é um tigre. Mas por outro lado, você diz que existe uma realidade última que faz com que usando o seu exemplo, aquela mulher que nasceu e diz que no fundo ela é um homem, ou seja objetivamente, ou seja essencialmente. Mas por outro lado, você diz que aos seres humanos é possível serem aquilo que quiserem. Como é que você, no mesmo plano de disputa teórica, sustenta as duas posições? Porque uma coisa é você... Porque assim, se você disser que somos aquilo que quisermos, então olha só que doido. Um gay pode se tornar hétero. O gay poderia se tornar hétero se nós, de algum modo, podemos performar o que quisermos. Mas não, isso não é verdade. Por quê? Porque nós sabemos que somos corpos, temos instintos, pulsões. Agora, por outro lado, se ele é essencialmente um homem, uma mulher, apesar de que o seu corpo diz o contrário, então quer dizer que nós não podemos ser o que nós quisermos. Mas você entra num choque, numa contradição entre afirmações que são ditas muitas vezes pelas mesmas pessoas. Ou seja, ou nós temos uma natureza última que justifica que alguém que nasceu com um corpo de homem possa afirmar que ele é, no fundo, uma mulher, ou então nós somos seres determinados, antes de tudo, pela cultura, e podemos ser aquilo que quisermos. Essa questão da essência, de um essencialismo, né, é uma coisa muito complicada. Exato. O que eu fico pensando é que talvez exista, assim, gente, a gente tá num devaneio, assim, que a gente se apega a essa questão de gênero, sexo, sexualidade, como se isso tivesse alguma coisa a ver com a essência humana. E pode ser que exista uma essência humana sem que isso se relacione com qualquer questão de gênero. Então, pode existir uma essência humana, que o espírito humano ele não tem gênero, vamos dizer assim. Que pode ser que a alma humana, que é mais próxima ao corpo físico, tenha algum tipo de identificação com o corpo, ok. Né? Ali, algo desse nosso psicológico mais próximo. Mas como se pudesse existir algo de humano, quando a gente fala do humano, né? Essa grande realização das prerrogativas, né? De pensar, sentir, criar, enfim, de forma consciente, fazer escolhas, ter livre-arbítrio, isso sendo um humano, de forma desvinculada Então, eu acho que uma coisa não necessariamente está relacionada com a outra. Você pode ter uma essência e pode ter um conflito aqui em relação a como você se identifica com a sua sexualidade. Claro, você está seguindo uma longa tradição que começa desde os antigos, que a alma não tem sexo, né? Claro que isso vai ser apresentado muitas vezes como uma maneira de escamotear, por exemplo, o modo como as mulheres são tratadas numa sociedade machista, né? Ok, compreendo isso. Essa é outra questão que nós poderíamos colocar em discussão, não tenho resposta para ela, mas a grande proeminência, a grande ênfase que se dá às questões da sexualidade e de gênero nos tempos que correm. Notem, eu não estou negando as questões, não estou negando que existam problemas, é óbvio que existem. Mas eu estou pensando do ponto de vista do espírito do tempo. Quais eram as soluções dadas em épocas anteriores por pessoas, ou em relação a pessoas, que nasciam ou que se constituíam, sei lá, com o que se chama de disforia de gênero e tal? Quais eram as soluções dadas? Eu acho que existiam inúmeras soluções e elas talvez não fossem piores, nem melhores do que as soluções que são apresentadas para nós hoje. Eu sou capaz de imaginar, desculpem, eu uso o vocabulário de uma maneira inadequada, eu sei, mas um homem que nascesse hoje crendo que intimamente ele é uma mulher e que por isso precisa passar por uma transformação tal, até chegar a identificar-se com o seu próprio corpo, tal. Se nós voltássemos 500 anos, 1000 anos, 300 anos, nós iríamos encontrar soluções que esse mesmo sujeito iria encontrar muito diferentes das esperadas. A sublimação, o próprio casamento e ter lá uma vida em família e tal, e lidaria com esse problema de uma maneira diferente do que lidamos hoje. Note, por favor, tem que tomar muito cuidado com o que eu digo.
Eu não estou dizendo que de um jeito é certo, outro errado. O que eu quero dizer é que existem na história, existiram inúmeras maneiras de se lidar com problemas, tendo em vista a ênfase que se dava a este ou aquele aspecto da vida. Eu estou falando isso em conexão com o que você falou, Marina. Dizendo a ênfase que você dá ao... Por exemplo, o gênero e a sexualidade parecem ser, no tempo que a gente vive, algo muitíssimo importante. Ou seja, é como se ele carregasse a própria definição do sujeito. Uma outra maneira de abordar essa questão, embora de fato não seja tão candente nos tempos de hoje, seja a gente pensar, por exemplo, em relação aos indivíduos, a seres humanos cuja composição física nasce fora do padrão. Estou dizendo, por exemplo, né, eu falei conformação física, mas a gente pode estender isso às questões psicológicas, enfim, neurológicas propriamente. Né? Sujeito que nasce com uma deficiência mental. Só esse termo hoje já é um problema. Há 20 anos era o termo usual, né? Sujeito é deficiente mental. Hoje, esse termo causa espanto. Na antiguidade, esse indivíduo seria simplesmente afogado num rio, jogado de um penhasco, uma coisa assim. Uma criança que nascesse com alguma má formação. A gente não precisa ir até a Grécia, a gente pode pensar mesmo no contexto de algumas culturas indígenas, né? Nasce gêmeos, mata um, coisas desse tipo. Quer dizer... Roda dos expostos no Brasil mesmo. Hoje, a gente acharia um absurdo completo dizer que esses indivíduos, porque não estão constituídos perfeitamente segundo a sua natureza, devam ser descartados. A ponto da gente achar, não, tudo bem, o indivíduo que não se identifica com o próprio corpo é livre para, objetificando esse corpo, como de fato, como se o corpo fosse algo distinto em algum momento de uma essência, o transformasse de modo a se adequar, a se reconhecer como algo que ele, no fundo, acredita ser. De fato, causa um problema na medida em que a gente diz assim, bom, então... nós somos seres governados ou formados pela cultura. Essa cultura agora nos convida a um certo olhar de retorno a uma natureza, mas não a uma natureza a qual eu estou constrito, mas sim a uma natureza da qual eu posso dispor segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu sinto em relação ao que represento de mim mesmo. Daí aquele trecho do texto em que ele fala da cienciologia. Governados pelo prazer, por aquilo que me satisfaz, partindo do pressuposto também de que seríamos capazes de saber isso de antemão, o que me faz feliz, o que me agrada. Quantos de nós, né, temos a experiência de, acho que isso vai ser bom para mim, e pá, não dá certo. O que nos sobra hoje, se não a cienciologia, uma ciência, uma técnica dos sentidos, do sentir, num ambiente, num mundo em que nós não temos mais nenhum tipo de ideia transcendente que nos guie, nós não temos mais nenhum tipo de metadiscurso, sobra o quê? Sobram os nossos corpos. Perdão, sobra os nossos o sentir. A única coisa que eu posso, de fato, experimentar, provar, dizer que é verdadeiro. Eu como tal coisa e sinto gosto. Agora eu rezo para Deus e não ouço nada de volta. Não creio mais. Eu não acredito mais nas manhãs que cantam da Revolução Comunista. Eu não acredito mais. Eu não creio mais que Deus vai vir e vai resolver todos os problemas. Eu não tenho mais isso. Sobra o quê? Sobra comer, beber, dormir, transar. É isso que sobra. Aí você passa a ter uma economia dos sentidos. E aí, talvez, uma certa hipérbole, uma certa brotação, por assim dizer. Na verdade, é uma cultura que reforça isso, né, Marcos? É retroalimentada, né? Que reforça isso o tempo inteiro. Busca a sua satisfação a partir do consumo, busca a tua satisfação a partir da exposição de uma imagem que você pode transformar na sua imagem ideal,
porque você tem acesso ao Photoshop e tal, não sei o quê. Aquilo que você disse, por trás do computador, eu sou esse ectoplasma, essa coisa que pode assumir todas as formas e que eu posso manipular e que, assim, é legítimo na medida em que me satisfazem, que satisfaz os meus impulsos. Na medida que é o único, na verdade. Assim, a minha verdade está na minha imagem. Eu trabalho a minha imagem, olho para a minha imagem e me vejo na minha imagem mais parecido comigo mesmo do que quando eu me olho, por exemplo, no espelho. Se eu mantenho uma vida puramente virtual, se eu mantenho uma vida nas redes, né, na superfície, eu sou justamente essa pessoa. Eu sou isso. Aí eu tenho que pôr o sentir longe de mim. Eu tenho que pôr, mesmo esse meu sentir se afasta de mim. Por quê? Porque quem é que está sentindo? Não sou eu. De algum modo, eu represento o sentimento. Me ocorreu agora. Quando a gente vê essa transformação, né, nas plataformas, no modo como o indivíduo se representa, e ele busca ser mais bonito, ser mais popular, etc. e tal, isso não é visto como um problema necessariamente pelas pessoas, né? Essa produção de uma imagem distinta daquela que se tem. Quando uma jovem, uma mulher, isso acontece sobretudo com as mulheres, se olham no espelho e se veem mais gordas do que são, e isso desencadeia uma questão de saúde, quer dizer, né, ela desenvolve anorexia, etc. e tal, então nós achamos isso, aí a sociedade se comove. Você só pode se criar idealmente se for, né, no palco da beleza, e etc. e tal. Qualquer outra coisa também é vista como patologia. Quer dizer, existe um valor aí, né? Para que lado você pode se recriar. E o critério que acompanha esse valor é o critério do sentir. Ou seja, se eu me sinto bem, bom, é ok. Se eu me sinto mal, não ok. E no fim das contas, isso acaba tribalizando o pensamento, né? Porque o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que é incorreto, vai ser dado pelas hordas virtuais, que impressionantemente fazem com que desborde das redes para esse mundo empírico muito daquilo que eles falam, por meio da imprensa, por meio da televisão, por meio, no fim das contas, da morte, ou então de coisas trágicas que acabam sendo provocadas.